Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e nesse vídeo nós vamos aprender como abrir arquivos automaticamente através, é claro, de uma macro no Excel. Bom, esse projeto que a gente vai ver agora é bastante interessante e muito recorrente no dia a dia das empresas. Eu já desenvolvi esse projeto em áreas como financeiro, compras, RH, etc. Mas com certeza ele deve acontecer em muitas outras áreas também. É comum a gente precisar abrir arquivos, nesse caso eu me refiro a arquivos de planilha de Excel, para extrairmos informações de cada um desses arquivos. E essa rotina, de certa forma, parece bastante simples, porém pode se tornar muito cansativa, e estressante se a quantidade de arquivos e informações forem muito grandes. Basicamente, na mão, nós teríamos que abrir cada arquivo, copiar, colar na base e fechar o arquivo. Então imagine se nós estivermos falando de 10, 20 arquivos e de 5 ou 10 campos. Portanto, aquilo que parecia de certa forma simples se tornou um problema. Mas, como nós sabemos, a macro faz isso para a gente e é isso que nós vamos ver agora, ok? Então, como a gente pode ver nesse esquema, nesse desenho aqui, basicamente, o que a gente vai fazer primeira coisa é abrir cada um dos arquivos lá numa determinada pasta, que a gente vai definir qual é. Depois a gente vai extrair informações desse arquivo que está aberto e preencher a base, já na planilha do Excel. E depois a gente vai fechar cada um dos arquivos que a gente vai abrir. Então essa vai ser a dinâmica do nosso projeto, ok? Então, o arquivo que nós vamos preencher é esse aqui. Ele tem 3 campos, pedido, município e valor, e a gente vai abrir, portanto, outros arquivos para extrair essas informações e preencher essa base aqui. Os arquivos estão na minha pasta aqui chamada temp, então está no caminho C:/temp. Nós temos aqui 6 arquivos e como a gente vai ver agora, esses arquivos têm um layout diferente da nossa base. Que a intenção é essa mesmo, a gente vai abrir um arquivo, percorrer esse arquivo, ou seja, manipular esse arquivo com um layout diferente, extraindo as informações que a gente precisa. Elas estão nesses campos aqui em cinza, que é o número do pedido, o município e o valor aqui. Então a gente vai tirar de cada um desses arquivos essas informações e preencher a nossa base aqui, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa saber é como a gente faz para abrir um arquivo no VBA. Então eu vou mostrar aqui o comando para vocês na janela imediata, antes da gente partir para o nosso código. A gente vai testar aqui na janela imediata como faz para abrir um arquivo no VBA. Bom, o comando que a gente usa é o workbooks. E aqui eu vou dar uma dica de digitação, para tornar a nossa digitação mais rápida. No VBA a gente pode digitar uma letra ou as 2 primeiras letras de um comando e pressionar as teclas Ctrl/espaço e o VB mostra para a gente o restante da digitação, o restante do comando que a gente está digitando. Obviamente, se ele existir. Então, Ctrl/espaço para preencher. Então, o comando é o workbooks.open, Então, aqui agora a gente já digitou o comando. O restante aqui é filename, 2 pontos, igual. Então, esse aqui é a parte que a gente vai escrever do caminho e o nome do arquivo. Então, a gente sabe que o nosso arquivo, o arquivo que a gente vai abrir, como a gente viu, está na pasta temp. Essa é a pasta que ele está, e o nome do arquivo, um dos arquivos que estão lá, é pedido a.xlsx, ou seja, a gente também tem que colocar a extensão do arquivo. Depois a gente vai ver se a gente não tiver ou não quiser colocar como que a gente faz. Mas aqui nesse caso a gente vai abrir um arquivo especificamente, precisa colocar a extensão. Então, a gente digita workbooks.open, filename e o caminho completo aonde está o arquivo. Então eu vou minimizar aqui para a gente ver que o arquivo já está aberto, eu vou fechar. Pronto, estamos com a nossa base. Então agora a gente vai
dá um Enter aqui na nossa janela imediata e vai ver o arquivo sendo aberto lá no fundo, ok? Então, esse é o comando que a gente usa, o workbooks.open, que a gente usa para abrir cada um dos arquivos. Obviamente, a gente vai usar um loop para repetir este comando quantas vezes forem necessárias, ok? Então, agora que a gente sabe como faz para abrir um arquivo, a gente já tem o nosso comando aqui para abrir arquivos, a gente vai aplicar esse comando para os demais arquivos. Então, a gente pode deduzir uma coisa, que ao passo que a gente abrir cada um dos arquivos, o nome do arquivo vai mudar, ou seja, ele vai variar. Então, para a gente usar essa parte do comando, a gente vai criar uma variável. Então, o nosso comando aqui de abertura de arquivo tem duas partes. Uma parte que é o caminho e a outra parte que é o nome do arquivo. Então, a gente vai criar duas variáveis, uma para cada parte. Então, ou seja, a gente vai criar uma variável para o caminho, vai ser do tipo string, que é um texto, ou seja, isso aqui que a gente coloca no caminho é um texto, portanto, as duas variáveis vão ser do tipo texto. Então, a outra vai ser arquivo, que vai alimentar, né? Vai ser alimentada com o nome do arquivo. Então, agora que a gente já criou as nossas variáveis, a gente pode mudar a nossa estrutura do nosso comando aqui com essas duas partes. Então, caminho, que é a variável que vai ser alimentada com o caminho. Eu vou usar aqui o caractere e comercial, que para quem não sabe, esse caractere serve para concatenar, ou seja, para juntar duas partes de uma string, por exemplo, duas partes de um texto. Então, caminho e comercial, arquivo. Então, a nossa estrutura de comando vai ficar dessa forma. E agora a gente já pode alimentar as nossas variáveis. Eu vou alimentar primeiro a variável caminho, com o caminho que a gente já sabe, c:/temp /. Esse é o nosso caminho. E agora eu posso alimentar a minha variável chamada arquivo com o nome do arquivo. Nós vamos alimentar essa variável arquivo com o nome do primeiro arquivo que a gente vai encontrar lá na pasta temp, ok? Bom, então agora a gente vai conhecer o comando que a gente usa para procurar um arquivo ou arquivos em determinada pasta. Então eu vou testá-lo aqui na janela imediata. Então esse comando é chamado de dir, né? Ele é bem simples de ser usado, é dir, e o caminho que a gente vai procurar o arquivo ou os arquivos, no caso nosso é c:/temp, e agora vem o nome do arquivo. Como a gente não quer procurar um arquivo especificamente, a gente quer procurar todos os arquivos, a gente vai usar um caractere coringa, que a gente chama de caractere coringa, o asterisco, que quer dizer o seguinte: qualquer que seja o nome do arquivo. Ponto. Agora vem a extensão. Então, como a gente quer procurar apenas os arquivos do Excel, a gente pode começar a extensão com XLS e colocar mais um asterisco para dizer qualquer que seja o tipo de arquivo do Excel. A gente sabe que tem dois tipos, o M e o X. Então, como a gente não quer colocar o M ou o X, que a gente não sabe qual vai ser, a gente coloca asterisco para terminar. Então, fechou aspas, fechou parênteses, o nosso comando é esse. Eu vou dar um Enter aqui para a gente ver. Tá aí, ele trouxe para a gente o nome do primeiro arquivo que ele encontrou na pasta temp. Então agora que a gente sabe como faz para abrir o primeiro arquivo que a gente encontra numa determinada pasta, nós vamos usar este comando que a gente testou na janela imediata aqui no nosso programa. Então, se a gente executasse a nossa macro agora, ele abriria o primeiro arquivo. Então, o nosso objetivo não é esse, a gente quer abrir todos os arquivos. Então, nós vamos ter que repetir esse comando para todos os arquivos. E como a gente viu nas aulas anteriores, para repetir o comando, a gente vai fazer uso de um looping. O looping que a gente vai usar é o do while, né? Neste caso, a gente vai escrever dessa forma o nosso do while arquivo diferente de vazio. O que a gente escreveu aqui? Faça enquanto a variável arquivo, que vai estar sendo alimentada com os arquivos, for diferente de vazio.
Então, repita enquanto o arquivo for diferente de vazio. E aqui a gente fecha o nosso looping. Então agora a gente tem que pular para o próximo arquivo. Por quê? Porque nesta linha ele abriu o primeiro e se a gente executar como está aqui, ele vai tentar abrir o primeiro novamente. Então a gente tem que pular para o próximo. Como a gente escreve para o dir pular para o próximo? A gente faz arquivo é igual ao dir novamente. Então dessa forma aqui a gente pula para o próximo arquivo que ele encontrou na pasta temp. Então eu vou colocar aqui um apóstrofo. Isso quer dizer o seguinte, que essa linha que ficou verde agora, ela vai ser ignorada no código. Então o uso do apóstrofo é muito interessante para a gente colocar no código comentários, para a gente pular de linha, ou seja, ignorar uma linha que não faz parte daquilo que a gente vai escrever. Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma mensagem, eu vou ignorar essa linha aqui, porque ao invés de abrir os arquivos, eu vou mostrar o nome dos arquivos, cada um dos arquivos que ele está abrindo na tela, só para a gente ver o dir funcionando. Então, eu ignorei aqui essa linha com o apóstrofo, e ela não vai ser executada, portanto, e agora a gente vai executar a nossa mensagem na tela, mostrando cada um dos arquivos. Eu vou dar um play aqui. Pedido A é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, né? E assim vai até o último. Isso quer dizer que o nosso looping está rodando em todos os arquivos que estão lá na pasta temp. Então agora que a gente sabe que o nosso looping está funcionando perfeitamente, ou seja, ele vai abrir todos os arquivos que estão na pasta temp, então o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar como que vai ficar a nossa estrutura. Então eu vou fazer o uso do apóstrofo aqui novamente para dizer que essa linha aqui é a linha que abre o arquivo, né? Então vocês podem ver que a gente pode usar o apóstrofo também no final. E a partir desse projeto, a gente vai usar o apóstrofo, né, para comentar todos os nossos códigos daqui para frente, ok? Porque assim a gente fica mais fácil de entender quando a gente escreve um código grande. Então, depois que a gente abre o arquivo, nós vamos fazer o quê? A gente vai extrair as informações, né, do arquivo que a gente abriu e enviar para a base, né? Então, esse vai ser o próximo passo que a gente vai escrever mais para frente. E depois que a gente fizer essa parte de extrair informações e enviar para a base, a gente vai fechar o arquivo. Eu vou mostrar aqui, então, como a gente faz para fechar o arquivo. Então, o comando é active o workbook, né? Ou seja, o arquivo ativo, ponto, close. Então, dessa forma aqui, a gente fecha o arquivo. Então, eu vou comentar aqui, fechando o arquivo. Então, ou seja, nessa linha nós abrimos o arquivo, aqui a gente vai ver mais para frente como faz para extrair e enviar as informações, e aqui a gente fecha o arquivo. Se nós executarmos o programa, né, do jeito que está agora, o que vai acontecer? Ele vai abrir cada um dos arquivos e na hora de fechar, ele vai nos perguntar se a gente quer salvar, porque de alguma forma o arquivo foi atualizado, talvez por uma fórmula de data e tudo mais. Então ele está perguntando se a gente vai salvar antes de fechar. Ele vai fazer isso para todos os arquivos que ele abrir, né? Então, como a gente não quer alterar os arquivos que a gente está abrindo, a gente só quer abrir, extrair informação e depois fechar, nós vamos ter que ignorar essa mensagem, ou seja, nós vamos ter que pular essa mensagem. Então eu vou mostrar aqui como a gente faz isso. Então aqui, antes de fechar o arquivo, nós vamos desabilitar a exibição daquela mensagem que aparece na hora que o arquivo vai ser fechado sem salvar, ok? Então, application display alerts, ou seja, exibição de mensagens, é igual a false. Então, com essa linha aqui, a gente desabilita a exibição de mensagens. Exibição de mensagens, ok?
e depois ele fecha o arquivo sem perguntar nada, e aí a gente tem que voltar a ativar as mensagens, porque elas são importantes para a gente em determinado momento. Volta a ser então display true, né? Ou seja, display alerts true, para voltar a exibição de mensagens. Então eu vou executar aqui, ó, e a gente vai perceber que ele vai fazer toda a abertura e fechamento sem mostrar nenhuma mensagem. Bom, para esse vídeo não ficar muito comprido, nós vamos ver a extração e envio das informações num segundo passo, num segundo vídeo. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, também de se inscrever no canal para ficar sabendo de todos os projetos que vão surgir. Obrigado por ter assistido, um grande abraço, valeu!